Ao chegar ao Brasil, o vice-rei de Portugal, Dom João VI, toma uma série de medidas que modificariam o destino do país, especialmente suas transformações de colônia em Reino Unido. A abertura dos portos às nações amigas e todas as iniciativas voltadas à educação, à arte e à cultura que transformariam o Brasil na nova corte portuguesa. Seguiram-se principalmente os espíritos de Dom Pedro I, de Dona Leopoldina e de José Bonifácio, os quais possibilitaram mais um episódio de evolução. A independência do Brasil, a atual família real portuguesa, atinge seu clímax com a atuação de Dom Pedro II e de Princesa Isabel, culminando com a abolição dos escravos e a proclamação da República. Dentre todos esses espíritos, destaca-se Dom Pedro, aquele cuja atuação iluminou intensamente o Brasil, conduzindo-o para um dos seus períodos mais prósperos. Proclamada a independência do Brasil, Ismael, mentor espiritual do Brasil, apresenta a Jesus uma retrospectiva de tudo o que ocorrera no país e expõe a necessidade de organização política e social da pátria do Evangelho. O espírito de Dom Pedro tivera seu primeiro encontro com Jesus na Judéia, durante o martírio do Calvário. Com o nome de Longinos, foi um centurião que perfurou o corpo do mestre com uma lança, atestando a sua morte. Através de sucessivas reencarnações purificadoras, evoluiu significativamente, a ponto de se tornar um missionário de Jesus em tarefas de extremas complexidades, reservadas apenas às almas mais elevadas. Antes de reencarnar, o Messias lhe disse: essa missão, se for bem cumprida por ti, constituirá a tua última romagem pelo planeta escuro da dor e do esquecimento. No dia 2 de dezembro de 1825, Longinos reencarna como filho de Dona Leopoldina e herdeiro do império de Dom Pedro I. Dom Pedro de Alcântara, que tem apenas 6 anos quando seu pai parte do Brasil para disputar o trono de Portugal. Como herdeiro ainda não podia governar. O Brasil atravessava um período de 3 regências, até que na maioridade de Dom Pedro de Alcântara ela é antecipada, e ele com apenas 15 anos, em 1840, já considerado maduro em vários aspectos, inicia seu governo, tornando-se Dom Pedro II, inaugurando o segundo reinado. Muito culto e extremamente preparado para governar a pátria do Evangelho, Dom Pedro foi um verdadeiro mecenas das artes, das letras e da ciência, trazendo ao país tudo o que representava progresso. Dom Pedro era um verdadeiro poliglota, fluente em 17 idiomas, filósofo e visionário. Dom Pedro II era tido como uma pessoa simples, bondosa e generosa. Seus feitos proporcionaram tal progresso que seu reinado era considerado um dos períodos mais prósperos e iluminados da história do Brasil. Esse período de 58 anos de reinado e suas realizações estão devidamente documentados em diversas obras de qualidade sobre o tema.
Seu império culmina com a concretização da abolição da escravatura e a proclamação da República, representando a maioridade coletiva da pátria do Evangelho. É no contexto do Segundo Império Brasileiro que na França Allan Kardec codifica a doutrina espírita. Fora da Europa, no entanto, é que o Espiritismo conquista grande número de estudiosos e adeptos, enquanto na Europa a ideia de espiritualidade ainda apenas era objeto de observação de laboratório ou de discussões estéreis no campo da filosofia. O Espiritismo penetra no Brasil com todas as suas características de cristianismo redivivo, elevando as almas a uma nova aurora de fé. Ali, todas as suas instituições se alicerçariam no amor e na caridade. O primeiro grande feito de Dom Pedro II, em relação ao Espiritismo durante todo o seu governo, foi garantir o funcionamento das instituições e a liberdade de expressão, de culto da doutrina aos espíritas. Segundo a equipe de Dom Pedro no Brasil, Dom Pedro II passa a ter contato direto com Allan Kardec e com o Dr. Sigmund Freud, quando seu neto Pedro de Augusto, acometido de esquizofrenia e obsessão espiritual, fora tratado por ambos, estabelecendo laços de profunda amizade com os dois gênios. Os resultados foram excelentes, deixando Pedro Augusto livre de surtos por muitos anos. Expulso do Brasil no dia seguinte à proclamação da República, Dom Pedro II e toda a sua família tiveram de deixar imediatamente o país que tanto amava, apenas com a roupa do corpo. Questionado por figuras poderosas sobre a responsabilidade de organizar um contra-ataque à proclamação da República, considerada por muitos um verdadeiro golpe de Estado, Dom Pedro respondeu de forma incisiva que não permitiria que fosse derramada uma gota de sangue, especialmente da população brasileira. Com humildade, resignação e passividade, Dom Pedro se retirou conforme ordenado, ainda próximo da Baía de Guanabara, iniciando a viagem de navio rumo ao exílio em Portugal. O espírito de Longinos tinha consciência da necessidade de todos os acontecimentos vivenciados em sua terra, e seu plano reencarnatório se cumpriu conforme os desígnios de Jesus e de Deus. Suas últimas palavras foram: Deus me conceda esses últimos desejos, paz e prosperidade para o Brasil. Durante os dias no exílio, Dom Pedro manteve uma rotina de estudos, correspondências e visitas a museus e bibliotecas. Seu maior consolo estava no saber e na troca de ideias com cientistas, escritores e pensadores europeus. Apesar da aparência serena, carregava na dor a saudade da distância da sua pátria. Conservava em seu quarto um pequeno cofre contendo terras brasileiras, símbolo de seu amor eterno pelo país. O exílio, somado à idade e às perdas pessoais, como a morte da imperatriz Teresa Cristina, pouco após a partida do Brasil, afetou profundamente a sua saúde. Dom Pedro II sofria de diabetes e nos últimos meses foi acometido por uma pneumonia severa. A combinação das doenças agravou rapidamente seu estado. Mesmo enfraquecido, permanecia lúcido conversando com sua filha, a princesa Isabel, e com o genro, Conde Eu, que o acompanhava nos momentos finais. Nos seus últimos dias, falava frequentemente sobre o Brasil, demonstrando preocupação e o desejo de que o país prosperasse, independentemente do regime que o governasse. Manteve a serenidade, a dignidade e jamais expressou rancor por aqueles que o destruíram.
Na madrugada do dia 5 de dezembro de 1891, Dom Pedro II desencarnara, aos 66 anos, em seu quarto no Hotel Belfort. Suas últimas palavras teriam sido: Deus que me conceda estes últimos desejos, paz e prosperidade para o Brasil. A morte do ex-imperador repercutiu intensamente por toda a Europa e no Brasil. Apesar de deposto, fora tratado como chefe de Estado. O governo francês realizou um funeral solene na igreja de Madeleine, em Paris, com honras militares e grande comoção pública. Sobre seu caixão foi colocado o cofre com as terras brasileiras, conforme seu desejo, simbolizando sua eterna ligação com a pátria do Evangelho de Jesus. Seus restos mortais foram transferidos para Lisboa, sendo sepultado no Panteão de Bragança. Apenas em 1921, com a reconciliação entre a República e a família imperial, seus despojos foram finalmente transladados ao Brasil, recebidos com grande dignidade, simplicidade, amor à pátria e elevado senso de dever, qualidades que marcaram a sua vida, o seu legado na história do Brasil.